E aí, meu povo? E aí? Olha eu aqui de volta, de olho novo, ó. Olho bacana, ó. Enxergando tudo, lendo, sem óculos, maravilha, Então, gente, que bom estar aqui de volta com vocês para as nossas aulas, Parece que nem tão cedo a gente volta a se encontrar pessoalmente, mas pelo menos vamos dar continuidade às nossas aulas. Andei sentindo muita saudade disso aqui. E hoje eu vou apresentar para vocês um escritor maranhense. Foi meu aluno na UNIT, lá da UFMA. Um rapaz tímido, caladinho, e um escritor maravilhoso, certo? O nome dele é José de Ribamar Fernandes. Olha ele aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu botar aqui direitinho para vocês verem. Certo? Esse senhor aqui é maranhense, nasceu na cidade de Coroatá, e tem vários livros publicados, ganhou vários prêmios literários, assim que teve coragem de começar a mostrar aquilo que ele escrevia. E assim como ele, nós temos muitos. Gente que passa a vida toda guardando as suas poesias, guardando as histórias que conta. Tanta coisa bonita aí dentro da cabeça de vocês que pode ser mostrada. Não, publicar um livro não é fácil, mas vale a pena tentar, certo? Há órgãos interessados. E sempre se pode conseguir um patrimônio, uma ajuda, para publicar aquilo que vocês produzem. Pensem nisso, certo? Então, esse livro que eu vou ler aqui para vocês, claro, não vou ler todo, vou ler algumas coisinhas, chama-se As Artimanhas de João Peixeira, de Saraiva Fernandes. Esse livrinho aqui, ele ofereceu para mim, eu guardo com muito carinho, com muito ciúme, certo? E eu vou começar lendo para vocês a história, o começo da história do João Peixeira e por que o personagem desse nosso livro ficou conhecido como João Peixeira, quando, na verdade, pouco usava uma peixeira, Então, o autor, o Saraiva Fernandes, ele usa nessa história a primeira pessoa, ou seja, é como se fosse o personagem contando ele mesmo a sua própria vida, a sua própria história, certo? Então ele começa dizendo assim: meu nome é João Peixeira. Até os 14 anos tive outro nome, João Ipojucã da Silva. Ipojucã de minha mãe, Índia Tibira, domada a laço, numa aldeia em Barra do Corda, no Maranhão dos Babaçus. Silva de meu pai, família piauiense respeitada pela bravura dos machos. Fui parido em Jerumenha, cidade de futuro, grandona, na época com um povaréu chegando perto de 4.000 viventes. Nasci na roça. Mas, como dizia, perdi o nome de batismo aos 14 anos. Com 15, já era famoso com o nome de João Peixeira. A história foi mais ou menos assim. Remexendo a papelada do meu pai, morto de cirrose devido à branquinha de alambique que tomava, encontraram o batistério do meu avô, João Ibiapina da Silva. Juntamente com o batistério, um caderno de anotações onde o avô documentou fatos de sua vida. Soube-se por isto que foi um bandoleiro afamado com o nome de Cavalo Doido. Olha só, Cavalo Doido. Cabra daqueles que entrava num conflitamento mais sanguinolento somente para exercitar a pontaria. Pertenceu ao bando de um famoso fora da lei. Não dizia em que estado, nem citava o nome do famoso, por questões de segurança. Mas nossa família chegou à seguinte conclusão. Tendo vivido na mesma época de Lampião, viajado pelos estados da Bahia, Ceará, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, não restava dúvida nenhuma. Meu avô
foi Cabra do Lampião. Mesmo com o nome de cavalo doido, que não consta nos registramentos dos componentes do grupo, do bando, do Lampião. Certamente, esse nome era mais um disfarce para confundir a tal de segurança. E concluiu-se mais. Meu avô foi, provavelmente, o braço esquerdo do cangaço. Homem valente e honesto, meu avô Ibiapina era tão honesto que, quando assaltava algum fazendeiro, levava todo o produto do assalto para o capitão Lampião. Quanta honestidade, hein, gente? Nunca guardou para si nenhum transilim de ouro, moeda de prata ou objeto de valor. Até mesmo um molar de ouro 18, que extraiu na marra com torquês de cortar arame de cerca de um fazendeiro dedo duro, entregou para o capitão. Estava tudo escrito no caderno. A notícia do descobrimento de documentação tão importante correu logo de boca em boca como epidemia de gripe. Nossa casinha na roça foi tomada de gente curiosa, querendo saber de novos fatos, novas proezas cometidas por meu avô. Uma mulher da vizinhança quis saber de minha mãe se meu avô não trouxera pelo menos uma calcinha da Maria Bonita como prova de sua passagem pelo bando. Minha mãe respondeu que não. E até mesmo já ouvira alguns comentários maliciosos de que a mulher de Lampião não usava calcinha. Desse dia em diante, as coisas mudaram. Passamos a notar um certo respeito dispensado à nossa família. Eu, especialmente, percebi que as mocinhas me olhavam suspirando. E a rapaziada nem por isso vinha tomar satisfação comigo. Pelo contrário, abria caminho para a minha passagem. Mandava que escolhesse em qual posição queria jogar nos rachas do campinho. E nos bailes, ninguém tirava a moça para dançar antes que eu me decidisse qual delas seria meu par. Soube por intermédio de um amigo mais chegado que esse deferimento todo era receio de ofender um neto de cangaceiro, certamente herdeiro da bravura e valentia de tão nobre descendência, certo? E aí, gente, o primeiro capítulo, aqui o autor se apresenta, o João Peixeira, e contando como surgiu a lenda, a fama de que ele era descendente de um cangaceiro tão valente, E aí o autor vai contando os casos, que confirmam a bravura do João Peixeira. Gente, é uma história muito engraçada, porque vem mostrando como o João era, na verdade, um rapazinho fraco, que nunca tinha se metido em confusão nem briga, mas os boatos, os rumores, logo espalharam. Na primeira história do livro, que é o caso Baba, ele conta exatamente, o comecinho da história do nome João Peixeira, Alguém encontrou um cadáver de um cigano, que tinha um acampamento lá por perto do vilarejo e que andava roubando cavalos e criações do pessoal do lugar, E esse cigano se chamava Baba. E ele foi encontrado, quer dizer, o seu cadáver foi encontrado destripado por uma peixeira, todo cortado de peixeira, e ninguém conseguia descobrir quem teria matado o Baba, E um dia o João Peixeira, voltando do roçado, conta o seguinte: quando cheguei do roçado, encontrei um soldado em minha casa. Minha mãe, preocupada, o fardado foi logo falando: é da parte do Cabo Ambrósio, manda convidar o paisano para depor no caso Baba. Caso Baba? O cigano assassinado. E o que tem com isso? Nada não, coisa de praxe. E lá se foi o João para a delegacia. Aí, chega lá
na delegacia, né, no dia seguinte, às 7 da manhã, cedinho, ele cheirou o jumento dele, que era o cheiroso, como ele chamava, né? 5 para as 8, risquei minha montaria na porta do acampamento militar. Não sou de atrasar horário, mesmo sabendo que não tinha obrigação nenhuma nesse depoimento. Não recebi nada escrito, não era procurado pela lei, nunca desamonei, nem matei ninguém. Estava amarrando meu jumentinho no mourão de Aroeira quando o cabo Ambrósio apareceu à porta e, num sorriso largo, mão estendida, dirigiu-se ao meu encontro. Fiquei assustado. Não conhecia o militar, não era importante e nem autoridade para merecer aperto de mão respeitoso. E ele foi logo falando: vamos entrar, João Peixeira. João Peixeira? Isso mesmo. Meu nome é João Ipojucã da Silva. Agora é João Peixeira. Vamos entrar. Na sala da autoridade senti um certo constrangimento. Nunca meus pés de trabalhador haviam pisado num lugar tão temido. Sente-se aqui, João, ao meu lado. Não precisa ter acanhamento. Você é de casa? De casa? É como se fosse. Aqueles que prestam benefício à população, ajudando a polícia no sacrossanto mistério do apaziguamento diuturno, fala enrolado esse cabo, né? Merecem consideração e privilegiamento tratual. A marginalidade não pode escorraçar o cidadão ordeiro, assim como a delinquência não pode impor as normas. E o João? Não entendo nada. Sua humildade mais lhe dignifica, por isso vou falar na sua linguagem. Que linguagem? Não se faça de besta, João. Sabemos que você matou o Baba. Eu? Isso seria crime para 30 anos. 30 anos? 30 anos, se você não tivesse prestado o benefício que prestou aos cidadãos de bem desse município. O Baba era um cretino. Não matei ninguém. Tem direito de permanecer negando. Essa modéstia faz parte do seu temperamento. Repito, não matei ninguém. Ora, João Peixeira, não me venha com essa. Meu nome é João Ipojucã. Passa a ser João Peixeira, devido à habilidade com o instrumento cortante demonstrada no ato do justiçamento. Eu estava no roçado. É um bom álibi. Só quero lhe dizer que o povo jerumenhense pode suspirar tranquilo graças à sua coragem no patrulhamento cívico. Eu estava no roçado, juro. É um bom álibi, já disse, mas quem, senão o neto de cavalo doido, teria coragem suficiente para enfrentar um marginal do calibre do Baba? Uma questão genética. Posso provar que não fui eu. Pode provar o que quiser, João. Um homem de sua estirpe é homem superior. Sua humildade só lhe engrandece. Eu próprio vou me encarregar de fazer o povo sabedor de sua bravura. As portas desta corporação estarão sempre abertas. Seria uma honra se algum dia você quisesse participar do nosso contingente. E não farei nenhum BO. O inquérito terminou sem ser profundamente transtornado. Meu avô começava. Seu passado de cangaço manchava de vermelho minha camisa de algodão tinto. Algodão tinto de sangue. Por onde passava agora recebia tratamento especial. O povo me chamava de João Peixeira. O Ipojucã de minha mãe ia ficando para trás, nos confins da aldeia Timbira, em Barra do Corda, no Maranhão dos Poetas. O Silva de meu pai ia morrendo na cirrose do tempo no subúrbio do Piauí. Dentro de mim começava a mutação gradativa. O rapaz trabalhador, plantador de mandioca e modesto criador de cabras, cedia lugar ao peixeirista meio jagunço, meio justiceiro, afamadista no sertão pelo laço de parentesco com o cavalo doido. Somente os documentos encontrados depois da morte de meu pai confirmavam a história de meu avô afamado.
como afirmou Cabo Ambrósio, uma questão genética. Certo? Então, ó, aí o João Peixeira começa a contar a sua história, né? Dizendo como surgiu o seu nome, né? O cigano foi morto a Peixeira e pronto, como ele era neto de um cangaceiro, né? Já foi considerado o autor do justiçamento, como eles diziam, né? E como o crime foi cometido com uma peixeira, lá ficou o João Ipojucã, conhecido como João Peixeira. Gente, eu pretendo ler outras historinhas desse livro para vocês, não só por elas serem engraçadas, mas porque algumas têm aquilo que nós chamamos na literatura de prosa poética, além da questão da oralidade, que é o autor mostrar para a gente como o povo fala, né? Da sua maneira, do seu jeitinho, lá da sua região, né? Mas, sobretudo, eu quero mostrar para vocês passagens muito bonitas, né? De uma linguagem que parece poesia. Não é à toa que o nosso Saraiva Fernandes, né, foi premiado por sua obra poética, né? Então, é claro que mesmo fazendo prosa, ou seja, mesmo escrevendo em forma de prosa, né, contando uma história, ainda assim, a sua linguagem, como nós vamos ver, é muito poética, certo? Por hoje nós ficamos aqui, foi muito bom estar com vocês de novo e até a nossa próxima aula, na próxima semana, se Deus quiser. Um beijo para vocês.